Então, o que eu vou falar nessa parte é relativo a um caso muito específico de aterramento, que eu até vou propor daqui a alguns slides mudar o nome desse assunto aqui, né? Mudar o nome entre nós aqui na apresentação, porque falar de aterramento de equipamento eletrônico sensível é uma questão bem relativa, eu já vou me explicar por quê. De que equipamento eletrônico sensível eu estou falando? Estou falando de coisas desse tipo, né? São equipamentos, não importa o tamanho físico dele, mas equipamentos que vão estar controlando alguma coisa, comandando alguma coisa, gerenciando, né? São equipamentos, geralmente, que eles próprios são caros, ou quando eles não são exatamente muito caros, o que eles estão comandando é efetivamente muito caro, é um equipamento importante. Eu não estou falando aqui de fazer o aterramento de repente, do seu notebook aí, ou do seu computador na sua mesa. Pode até ser isso, eventualmente, se for o caso. Mas a gente, quando usa esse termo equipamento eletrônico sensível, primeiro qualquer equipamento eletrônico, evidentemente, mas é mais sensível nesse sentido de ele ser muito importante, tanto no valor intrínseco dele, quanto no valor do que ele está comandando, operando, controlando e assim por diante. Quais são as principais? Quando a gente fala de aterramento, a gente está pensando em proteção desse equipamento, né? E quando eu falo em proteção, é proteção do quê? Quais são as principais ameaças que nós temos aí no mundo real, os equipamentos eletrônicos? Dá para dividir isso em 4 grandes vozes, né? A primeira ameaça que a gente precisa estar atento nessa proteção é quanto às descargas atmosféricas, sejam elas diretas ou indiretas. Então, os impulsos elétricos gerados pelas descargas atmosféricas, né, provocam sinais, né, ondas de tensão e de corrente de curtíssima duração, mas de intensidade altíssima, e isso facilmente pode danificar um equipamento eletrônico. Outra ameaça que vai na mesma linha da geração de correntes e tensões elevadas em curto espaço de tempo são os chamados transitórios de chaveamento, quando a gente tem operação de chaves seccionadoras, interruptores, de disjuntor, DR, chaveamento de bancos de capacitores, quando o DPS opera e assim por diante. Durante a operação dos dispositivos, a gente tem naquela ligação, né, no LDIDT, quando eu tenho uma variação de corrente no tempo provocada por um chaveamento, né? Por conta da indutância do circuito, eu tenho um E igual a LDIDT, originada uma tensão que pode provocar uma corrente. Outra ameaça, equipamento eletrônico, eletricidade estática. Pode ser a eletricidade estática acumulada no próprio aparelho, no próprio equipamento eletrônico, ou eu tenho uma grande eletricidade estática acumulada num aparelho, num equipamento que está vizinho a um equipamento eletrônico sensível. Pode ser que haja uma interferência da eletricidade estática acumulada no vizinho em cima do meu aparelho eletrônico sensível. E, finalmente, o último cai também um pouco naquela questão de indução aí, né, de geração de tensão e corrente de valor elevado, os chamados transitórios elétricos muito rápidos, provocados principalmente por arcos, e arcos geralmente em contatos dos dispositivos que às vezes fazem parte do próprio equipamento eletrônico ou do circuito onde o equipamento eletrônico está inserido. Aí, a gente, começando a se aproximar do assunto em si, a gente começa a ter 2 separações aqui. Existem, basicamente, 2 aterramentos, 2 equipotencializações que a gente pode tratar numa instalação. Uma delas é o aterramento ou a equipotencialização de segurança. A de segurança é, basicamente, contra choques elétricos nas pessoas, sobretensões nos equipamentos, correntes de fuga na instalação,
correntes de falta, fase terra, geralmente, né? Esse tipo de aterramento ou equipotencialização de segurança em um equipamento eletrônico sensível é exatamente o mesmo de qualquer outro equipamento que eu tenho numa instalação elétrica de baixa tensão, e segue a regra da 5410. Um modo de dizer diferente assim aí aterrar um equipamento eletrônico sensível em relação à segurança é a mesma coisa que eu aterrar um chuveiro, a carcaça de um motor, o pino de terra de uma tomada. Não tem nada de diferente nisso no aterramento de um equipamento eletrônico sensível. O que torna o eletrônico sensível é a parte relativa ao aterramento que a gente chama de funcional. Os equipamentos eletrônicos sensíveis, eles são muito, como o nome agora diz, sensíveis a variações, muitas vezes, bem pequenas e rápidas de tensão e corrente. Então, eu posso ter pouquinhos volts ou amperes acontecendo em variações muito rápidas. Isso já é suficiente para eu danificar a parte eletrônica de um equipamento. Então, esse tipo de distúrbio que tem a ver com a parte funcional é o que a gente chama de aterramento de equipamento eletrônico sensível. E aqui é nesse momento que eu coloco aqui uma reflexão no sentido da gente... eu sei que vai ser impossível a gente mudar o termo, até porque tudo bem para nós nos comunicarmos, não tem nada de errado falar aterramento de equipamento eletrônico sensível. Mas, na verdade, o termo que eu entendo que seria mais adequado para se referir a essa proteção dos circuitos eletrônicos internos seria chamar aterramento de equipamento eletrônico sensível, na verdade, de um sistema de referência de energia e sinal que é interno ao equipamento eletrônico sensível, sistema de referência esse de energia e sinal que não precisa e muitas vezes passa longe de envolver a terra, o eletrodo de aterramento. Eu coloquei essa figura do avião de propósito. Alguém duvida que tem um aterramento de equipamento eletrônico sensível aí num avião voando para garantir que toda a parte dos circuitos eletrônicos internos desse avião sofram o mínimo possível ou não sofram com os problemas do slide anterior? Claro que não. Aqui, nesse avião, tem um aterramento de equipamento eletrônico sensível. Mas vamos combinar que é muito estranho falar em aterramento dos circuitos eletrônicos de um avião em voo. Não tem terra envolvida aí. Então, esse conceito de aterramento eletrônico sensível, primeira coisa a ser dita, ele não envolve a terra. A gente chama de aterramento, mas ele não envolve a terra. Eu estou preocupado, quando eu trato desse assunto, em dar referências, colocar no mesmo potencial os circuitos eletrônicos. Então, a gente está falando aqui mais de ter uma equipotencialização que coloque sinais de energia e de sinal, que coloque a parte de energia e de sinal no mesmo potencial entre si, para que a comunicação dentro do circuito eletrônico do equipamento se dê da melhor maneira possível. Aqui, essa história é mais ou menos assim. Imagina duas pessoas querendo conversar fisicamente, não virtualmente, ok? Aí eu tenho uma pessoa que está colocada no primeiro andar de um prédio e a outra pessoa que está colocada no 20º andar do prédio. Você concorda que eu não estou usando nada, é para usar só a voz. Você concorda que vai ser meio complicado, vão ter interferências
vão ter problemas de comunicação, a voz de um não vai chegar muito bem até o ouvido do outro, quando eu tenho duas pessoas, cada uma colocada num nível, num plano, num potencial diferente. Funcionaria muito melhor essa comunicação entre duas pessoas se elas estivessem no mesmo pavimento, as duas no mesmo nível, as duas no mesmo potencial. E quanto mais perto uma tivesse da outra, muito melhor seria essa comunicação. Então, esse exato raciocínio pode ser transportado para a parte que é estabelecer um sistema de referência de energia e sinal interno ao equipamento eletrônico sensível. Nós vamos procurar deixar todas as partes comuns que compartilham coisas dentro de um circuito eletrônico o mais próximo possível no mesmo potencial, para que elas se comuniquem com o menor ruído, a menor interferência possível. Como é que eu faço isso? Bom, tem uma historinha rápida. Isso foi sendo trabalhado ao longo das décadas eu estou falando aqui. Lá no começo, quando tinha os primeiros equipamentos eletrônicos, a válvula ainda, se conhecia muito pouco desse assunto de interferência eletromagnética, equipotencialização e tudo mais. O que se fazia? Nada. Usava o próprio sistema de aterramento da parte de força como aterramento da parte eletrônica e rezava para dar certo. Como antigamente a gente tinha uma possibilidade muito menor de problemas de comunicação, até porque não é que os equipamentos se comunicavam muito também entre si. E o próprio equipamento internamente era a válvula, transformadores enormes, etc. A própria sensibilidade desses equipamentos a ruídos, a problemas outros, era muito pequena. Então, até um certo ponto da história, usar o aterramento da elétrica como aterramento da eletrônica funcionou. Chegou a partir de um momento que os equipamentos eletrônicos, os circuitos, começaram já ali a transistores, a coisas saindo da válvula, né? Que começou a ter alguns probleminhas, né? Aí se viu que o aterramento de elétrica não era exatamente o mais adequado simplesmente para ligar lá no aterramento eletrônico. Aí se passou para um segundo estágio que deu uma melhoradinha, né? Que foi se falar, bom, já que elétrica é uma coisa, eletrônica é outra, vamos criar aterramentos independentes. E se partiu para uma fase na eletrônica do chamado aterramento isolado, aterramento independente. Fica muito dessa época de aterramento independente, aquela história de que, ainda hoje, cada vez menos, né, felizmente, mas aquela história de chegar um cara que fornece computador e falar, eu quero um aterramento para mim aqui exclusivo com 0,0001 ohm de resistência, e se você não me der isso daí, eu não dou garantia. Esse negócio é resquício dos anos 70, dos anos 80, quando o que se conhecia naquela época, que funcionava, era o chamado aterramento independente, o chamado aterramento isolado. Esses tempos acabaram, já faz 20 anos, pelo menos. Partiu para o quê depois, quando se viu que isso mais dava problema do que ajudava? Partiu para o aterramento de ponto único, um aterramento radial. Tem umas particularidades aqui, mas melhorou o fato de... Ele não é exatamente o aterramento de força, não é exatamente o aterramento isolado, ele parte do aterramento de força, mas ele vai radialmente, ele atende direto a parte do circuito eletrônico. Isso melhorou, mas ainda sobraram uns pouquinhos. O que se conhece hoje de melhor para aterramento dos circuitos eletrônicos dos equipamentos? É a utilização da malha de terra de referência. Pode ser que a gente volte o ano que vem aqui nesse fórum e utilização de malha de terra de referência
passe a entrar na história, e o próximo que vai estar vigente na época é um outro que foi descoberto, que era melhor ainda do que a malha de terra de referência. Então, eu vou contar para vocês em que pé nós estamos agora. Pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, 2 ou 3, malha de terra de referência entre para a história. O que é a tal malha de terra de referência? Ela é construída com base no princípio, na teoria de condução de sinal de alta frequência em condutores. Isso se aplica muito a linhas de transmissão. Isso aqui são aulas e aulas, né, de eletromag puro aqui, sobre a teoria de condução de sinal de alta frequência em cabos condutores. Mas só aqui para resumir, que é o que nos interessa na malha de terra de referência, é que é o seguinte, foi descoberto, né, através dessa teoria, descoberto e comprovado e é aplicado, né, que se eu tiver um cabo, um condutor, se o comprimento desse condutor for entre 1/10 a 1/20 do comprimento de onda do sinal que é transmitido por esse condutor, então a diferença de potencial entre as pontas do condutor é desprezível. Vamos fazer um exemplo numérico que fica mais fácil para explicar. Vamos pegar um sinal de 60 MHz. Lembrando, comprimento de onda é a velocidade da luz c dividido pela frequência. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A frequência 60 MHz é 60 vezes 10 a sexta. Se eu pegar, então, dividir 3 vezes 10 a oitava por 60 vezes 10 a sexta, esse sinal de 60 MHz tem um comprimento de onda de 5 metros. 1/20 de 5 metros é 25 centímetros. 1/10 de 5 metros é 50 centímetros. Então, vamos aplicar a teoria de condução de sinal de alta frequência em cabo. Ela diz assim, se eu tiver um condutor de entre 25 e 50 centímetros de comprimento, e nele aplicar um sinal de 60 MHz, esse sinal não vai provocar queda de tensão entre a entrada e a saída do cabo. Esse sinal de 60 Hz aplicado, a tensão na entrada desse cabo é igual a tensão, praticamente igual à tensão de saída. Não há queda de tensão. Portanto, a entrada do cabo e 25 centímetros depois, ou 50 centímetros depois, estão no mesmo potencial. Então, eu acabei de estabelecer aqui uma condição que, para uma determinada frequência, eu encontrei o tamanho de um condutor que me proporciona equipotencialização até aquela frequência. Isso vale até aquela frequência. Então, qualquer sinal até 60 MHz num cabo entre 25 e 50 centímetros não provoca queda de tensão nesse condutor. Então, eu tenho entre 0 e 60 MHz equipotencialização ao longo de um condutor entre 25 e 50 centímetros. Tá bom, e o que eu faço com isso agora? Eu construo a tal da malha de terra de referência, onde eu vou garantir que nenhum comprimento de condutor dentro dessa malha seja maior do que 1/10 ou 1/20 do comprimento de onda da maior frequência que eu espero ter percorrendo essa malha. E onde eu instalo essa malha? Aqui, ó, como eu instalo? Eu já vou falar como dimensiona a malha. Aqui eu estou mostrando como eu ligo essa malha na minha instalação. Eu estou pegando aqui, por exemplo, um sistema elétrico TN, eu estou saindo, então, com fases e neutro aqui do transformador, chego num quadro de distribuição, pego o neutro, ligo ao BEP, como a norma manda,
ligo o BEP ao neutro, como a norma manda, e a partir do BEP eu saio com o condutor de proteção, o famoso fio terra, que eu ligo na carcaça do equipamento eletrônico ou no terceiro pino da tomada dele. Então, tá vendo aqui? Eu saí da barra de terra, eu saí com o condutor de proteção para o pino de terra do equipamento eletrônico ou direto na carcaça dele. Esse condutor de proteção faz o aterramento de segurança contra choque elétrico. E agora, o aterramento eletrônico, o aterramento para dar aquela referência interna ao circuito eletrônico, eu saio da malha de terra de referência e ligo no terminal de terra eletrônico do equipamento. O equipamento eletrônico tem um terra eletrônico dentro dele, que é a referência de força, de energia e de sinal para o circuitinho eletrônico funcionar. Esse terra eletrônico interno pode ou não estar ligado ao condutor de proteção da elétrica. Essa decisão de ligar o terra eletrônico interno do circuito eletrônico ao pino de terra da tomada ou ao parafuso de terra da carcaça do equipamento é uma decisão do fabricante do equipamento eletrônico. Então, a gente encontra, depende do equipamento eletrônico, equipamentos que o terra eletrônico dele está ligado ao terra da elétrica. Outros equipamentos, o terra eletrônico dele é separado do terra da elétrica. Isso é equipamento a equipamento. Se o terra eletrônico está separado do terra da elétrica, eu ligo o terra eletrônico direto à malha de terra de referência, como eu marquei aqui nesse desenho. Agora, vamos supor que o terra eletrônico está ligado direto ao pino de terra da tomada, eu vou ligar o pino da tomada à malha de terra de referência, e o pino da tomada eu também ligo ao fio terra da instalação. Ok? Então, se está junto ou separado é uma questão de aparelho por aparelho. E, evidentemente, por razões de segurança das pessoas contra choque, e do próprio equipamento contra sobretensão, por exemplo, eu equipotencializo a malha de terra de referência ao eletrodo de aterramento. Eu posso equipotencializar direto, ligando a malha ao eletrodo de aterramento, ou posso ligar a malha ao BEP, por exemplo. Eu não preciso ligar necessariamente direto ao eletrodo, eu posso ligar ao BEP e o BEP está ligado ao eletrodo. Então, é assim que a gente posiciona e liga a malha de terra de referência na instalação. Como eu construo essa malha? A malha, eu preciso determinar o mesh dela. O mesh é a abertura, é o tamanho do quadradinho da malha, ok? De quanto por quanto é o reticulado da malha. Para isso, eu uso a formulinha. Eu vou pegar, lembra que é entre 1/10 e 1/20 o comprimento do cabo para garantir equipotencialização? Para calcular o mesh da malha, a gente pega o pior caso que vai dar o maior mesh, que é considerar 1/20. Então, eu vou pegar o comprimento de onda e dividir por 20. Então, eu pego o comprimento, né, aplicando aqui a fórmula, né, D vai ser lambda por 20. Lambda é C sobre F. Logo, D é C sobre 20F. A questão é, C é a velocidade da luz. Para qual F eu vou fazer a minha malha de terra de referência? Bom, é critério. Você conhecendo os equipamentos eletrônicos que você tem numa dada instalação e sabendo em que frequência eles operam, você determina, pega aquela frequência dos teus equipamentos, você tem
20 equipamentos diferentes, descobre qual é a máxima frequência de operação de cada um e adota a mais alta. Pronto, esse é o teu F. Agora, suponha que eu queira entregar um prédio já com uma malha de terra de referência pronta e eu não sei que equipamento vai ser colocado lá. Isso não está em norma, mas é meio que um combinado entre a moçada da área, que se eu não sei qual é a frequência especificamente, adotar 30 MHz, que já é uma frequência lá na faixa de radiofrequência, é um bom número. Então, 30 MHz, eu costumo dizer, é o número para você usar num barzinho, para você chegar numa menina ou num menino para puxar assunto. Imagina, aquele clima romântico, você vai num barzinho, você chega no menino ou na menina para puxar assunto e fala, você sabia que 30 MHz é uma frequência na faixa do espectro de radiofrequência bacana para adotar, para calcular o mesh de uma malha de terra de referência? Se você fizer isso, cara, já ganhou o menino, já ganhou a menina, você vai fazer o maior sucesso ali na sua abordagem inicial. Então, supondo que você vai na cantada aí eletrônica, se a gente adotar 30 MHz para a frequência, o D, vamos calcular o D aqui, é C sobre 20S, F. Então, D é 3 vezes 10 oitava dividido por 20 vezes 30 vezes 10 a sexta. Dá meio metro. Então, se eu fizer um quadriculado de meio por meio metro, eu vou estar equipotencializando todos os sinais até 30 MHz. Ok? Até 30 MHz eu criei um plano de referência para o circuito eletrônico, onde todos os componentes do circuitinho eletrônico, entre si e falando com alguém fora, um outro equipamento eletrônico, que esteja no mesmo nessa mesma malha de terra de referência, eles vão conversar todos no mesmo nível, no mesmo andar do prédio. Vai facilitar muito a comunicação. Eu só queria lembrar que esses 50 centímetros calculados aqui, é a maior distância entre cabos que eu garanto a equipotencialização. Logo, se eu usar, ao invés de uma malha, eu usar uma chapa, imagina uma chapa de cobre, uma chapa. O D numa chapa é zero, não tem mesh, é zero, né? Ou tem mesh, o mesh é igual a zero. Então, uma chapa de cobre, uma chapa de material, né? Condutor, ela já dá um plano de referência para qualquer frequência. Então por que eu não uso sempre uma chapa ao invés de uma malha? Por custo. É por custo. Uma chapa custa mais que uma malha, mas se eu tiver bala para fazer malha de terra de referência usando chapa, melhor. Aí eu não preciso calcular nada. O D deu zero, vale para qualquer frequência essa referência. O condutor, qual é a bitola, qual é a seção, se eu for usar a malha de terra de referência com cabo, qual é a seção desse cabo? Não tem, ela não conduz corrente de curto, nada. O critério para dimensioná-la é puramente resistência mecânica. Então, entre 6 e 16 milímetros quadrados, está uma boa seção para esse cabo da malha de terra de referência. 6, 10 ou 16. Você acha que está numa condição que a malha vai estar muito sujeita a danos mecânicos, usa 16. Ah, não, a malha está bem protegidinha. Usa 6. Não usa menos que isso, né? Não precisa, larga a mão de ser miserável. O melhor exemplo de fazer essa malha é usando fita ou cordoalha. Então, uma fita de 6 milímetros ou uma cordoalha de 16 milímetros. Isso por causa do efeito pelicular que a gente tem em altas frequências. Então, o uso na malha de fitas ou cordoalhas é muito bem-vindo do ponto de vista de condução do sinal. A localização dela, primeira coisa que eu destaco, ela não precisa ser enterrada. Na maioria das vezes, ela não é enterrada. Não precisa. No limite, ela funciona solta no ar. Lembra do avião? Eu posso ter uma malha de terra de referência
flutuando. Uma vez eu fiz uma live sobre isso recentemente, alguém falou, usa como se fosse uma luminária, um pendente. É uma luminária presa, é uma malha de terra de referência presa num pendente, como se fosse uma luminária. Perfeito. Ela funciona pendurada, suspensa no ar. Não precisa, não deve enterrar. Então, geralmente, a gente monta no fundo de um piso falso ou embutido, né? Ela pode ser no teto de uma galeria técnica, que em cima da galeria técnica está o piso onde estão os equipamentos sensíveis. Enfim, ela não precisa, na verdade, ela não deve ser enterrada, né? A ligação da malha ao terra lógico, ao terra do equipamento. A mesma coisa, não usa condutor comum, redondo, usa cordoalha ou usa fita, onde a impedância de cordoalha ou fita, sinal de altas frequências, é muito baixa. Não usa condutor comum, sólido, para ligar a malha ao terra eletrônico. E, finalmente, a equipotencialização da malha com a instalação foi aquilo que eu mostrei. Ligue a malha de terra de referência em um ou mais pontos ao barramento de equipotencialização, seja o barramento principal BEP ou um barramento de equipotencialização local BEL. Então, ligue a malha de terra de referência ao BEP ou ao BEL, para equipotencializar a malha com a elétrica. Cada equipamento eletrônico, você liga em um ou mais pontos a malha de terra de referência. E ligue o terra de elétrica, o terra do fio terra, ligue do barramento de equipotencialização mais próximo, leva o fio terra do barramento até o pino de terra ou o terminal de aterramento de cada um dos equipamentos e leve isso de forma radial. E a mesma coisa, colunas metálicas, caixilhos, tubulações metálicas, equipotencializa na malha de terra de referência, ok? Assim como equipotencializa as carcaças dos vários quadros que eu tenho na instalação.